Divaldo, retomando a pergunta que eu fiz anteriormente, gostaria de uma explicação adicional. A pessoa que encomendou o trabalho, que levou as oferendas, como fica a situação dela mais tarde? Considerando-se o grau de responsabilidade em que a pessoa faz um trabalho para prejudicar, adquire um débito perante a própria e a consciência cósmica. Allan Kardec, com muita justeza, assevera que o que vale é a intenção. Se eu tenho a intenção de prejudicar alguém, mentalmente eu já estou realizando este ato. O efeito será a consequência da assimilação do outro. Não esqueçamos do texto de Jesus sobre o escândalo. Se a vossa mão, braço, perna, olho, língua são motivos de escândalo, melhor eliminá-los, cortá-los do que entrar na vida com eles. É naturalmente uma simbologia, uma forma parabólica de expressar uma realidade. Se nós estamos com determinados sentimentos negativos, já estamos emitindo a onda. Então nós somos pessoas passíveis de uma reestruturação, porque contraímos um débito perante a consciência divina em querer prejudicarmos os outros, utilizando-se de espíritos insensatos das faixas inferiores da evolução. Quando nós dizemos a alguém que Deus o abençoe, ou quando falamos assim, que o diabo o carregue, atinge de alguma forma essa pessoa? Se, por exemplo, dizemos que Deus te abençoe, essa onda vibratória envolve o outro no halo de ternura e de paz, porque o sentimento é edificante. Mas quando alguém pragueja e deseja naturalmente a infelicidade de outrem, não é idêntica à consequência, porque é a inferioridade deste que emite a onda. Se o outro estiver numa faixa vibratória diferente, ela não tem ressonância. Digamos numa tradição muito comum na Bahia, quando você pretende fazer o mal, principalmente nessa área, tem o choque de retorno. É como se a nossa defesa fosse uma parede. Atirando-se-lhe uma bola de borracha, ela choca-se com o obstáculo e volta para quem a direcionou. No entanto, existem paredes feitas de cobogós perfuradas. São as nossas brechas morais. E qualquer coisa que se atire contra, muitas vezes pode passar por esses interstícios, por esses buracos e atingir o objetivo. Tudo está dentro da lei de mérito, de causa e de efeito, da conduta da pseudo-vítima, que pode se tornar uma pessoa perfeitamente serena, embora aqueles que, por enquanto, ainda mergulham nas águas perturbadoras da maldade. Divaldo, ficou imortalizado na cultura popular o livro de Goethe, chamado Fausto, onde o protagonista vende a sua alma ao diabo para obter esses favores. É possível realmente uma pessoa vender a sua alma ao diabo, Divaldo? E como que esta possibilidade é interpretada pelo Espiritismo? Iria um pouco mais além. Existe o diabo, Divaldo? Naturalmente, Goethe, quando apresentou Mefistófeles, ele teve uma concepção que era muito comum desde a Idade Média. Esse intercâmbio entre as criaturas e os desencarnados sempre esteve presente. Está na tradição cristã, principalmente através de Santo Agostinho, os intercursos sexuais entre os íncubos e os súcubos. Na Idade Média se acreditava nisso com muito mais vigor, e que o diabo seria uma personalidade satânica que podia interferir em nosso destino. Adversário de Deus, também era poderoso. E negociando-se com ele, se podia conseguir aquilo que Deus negava. Então Goethe aproveita-se da velha tradição, mais tarde transformada em uma bela peça de teatro, em uma música fantástica, para poder nos dar a ideia da luta entre o bem e o mal. Mesmo porque Mefistófeles, o diabo, termina sendo diluído pela própria realidade. Esse pacto, muitas vezes feito com sangue, nada mais era do que o intercâmbio com espíritos muito primitivos. Allan Kardec, analisando os gênios do mal do passado, que exigiam sacrifícios humanos, eram Sídanos, que se tratava de espíritos muito primitivos, ainda nas fases primárias da evolução. O diabo é, portanto, uma figura mitológica, de que temos necessidade em face da nossa própria pequenez cultural. Mas ele não tem uma realidade nem histórica, nem antropológica, nem espiritual. Nós, os espíritas, de maneira nenhuma acreditamos no diabo. Deus não poderia ter praticado o mal, ter criado o mal.
O conceito do mal é uma possibilidade de natureza filosófica, é uma proposta psicológica, semelhante àquela da fissão da nossa psique, quando nós nos apresentamos com dois eus, o anjo e o demônio que existe em todos nós, e que invariavelmente, através de uma ponte entre o ego e o self, conseguimos fazer a perfeita identificação. Não, o diabo não existe. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. A maioria das pessoas entrevistadas acredita em talismã. Algumas utilizam plantas, outras objetos, como carrancas, figas. Pode existir alguma proteção nessas coisas? Pode sim, através da autossugestão. Nós somos aquilo em que acreditamos. Quando alguém nos induz a crer em determinada coisa, nós realizamos um processo interior de natureza psíquica, em que os nossos neurônios cerebrais produzem neurocomunicações carregadas de uma energia que faz lembrar o fóton ou que faz lembrar o elétron. Quando é uma coisa boa, nós então produziríamos energeticamente partículas de fótons que nos dariam saúde, que propiciariam a nossa alegria. Quando nós estamos sob a violência em determinadas situações penosas, nós produziríamos um tipo de neuropeptídeo que poderíamos dizer carregado de elétrons e teríamos uma desagregação. Aliás, a tese original não é minha. É de dois eminentes físicos da Universidade de Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf. É que vale dizer que quando nós nos autossugestionamos ou somos vítimas de uma alossugestão, isso vai produzir em nosso mundo interior uma correspondente consequência. Se o indivíduo crê que uma figa, um talismã, um fecha-corpo defende-lhe do mal, cria defesas psicológicas, emocionais e naturalmente não se deixa afetar por as coisas negativas. Quando não crê, naturalmente o indivíduo vai ter os seus próprios valores. Mas nós encontramos isso muitas vezes também nos mantras, que nos proporcionam vinculação com a divindade, nas jaculatórias da Igreja Católica Apostólica Romana, que pelo repetir nos dá uma indução terapêutica e nos vincula às fontes da divindade. Para nós espíritas, o melhor talismã é a boa conduta. Divaldo, sobre a alegação de proteger a criança recém-nascida ou de tão tenra idade do mal olhado, da inveja de outras pessoas, algumas mães, mais precisamente algumas avós, recomendam que essas crianças sejam vestidas com roupas chamativas ou com algum destaque em vermelho ou mesmo algum broche muito chamativo, que é para atrair a visão, o mal olhado dessas criaturas, preservando assim a criança. É isso possível ou não passa de um talismã também? É uma superstição. Aliás, uma superstição bastante elegante, porque vestindo a criança de uma maneira chamativa, com cores muito quentes, ou colocando broches de alto valor, a atenção é naturalmente focalizada naquilo, desviando, portanto, no conceito da vibração negativa, aquele olhado que seria emissão da onda perturbadora, mas de efeito absolutamente inócuo.